Galera abençoada, galera que acompanha esse canal Capacete da Salvação, aqui falando a palavra de Deus, e hoje vamos falar de mais uma revelação, mais uma profetada, e essa profetada ela veio da Priscila Alcântara, né? No vídeo anterior falamos da profetada do pastor Ezequias, que falou que o quarto cavaleiro de Apocalipse, no dia 30 ia passar ceifando vidas, e que muitas pessoas iam morrer, e que Deus ia fazer, que Deus falou, que Deus disse, mas não aconteceu. Depois ele veio se explicar falando que não foi dia 30, que ele não deu uma data, e falou também que falou apenas que era para o povo se consagrar, que não era, ele não estava falando nada de cavaleiro da morte, nada disso. Ele falou que as mortes iam acontecer realmente por causa do coronavírus. Então era melhor não ter nem feito o vídeo explicando, porque o vídeo explicando ficou pior do que o vídeo da profetada dele. E agora a vez agora é a profetada da Priscila Alcântara, que fez a revelação, a dupla Ana e Vitória. Eu vou colocar o áudio para que você escuta, né? Se você quiser procurar depois no YouTube aí, é só botar dupla Ana Vitória e Priscila Alcântara que você vai achar esse vídeo aí delas falando. Eu não vou colocar o vídeo porque eu posso ter meu canal desmonetizado, então eu vou colocar o áudio aqui para você saber que isso é fato e depois você pode pesquisar depois, tá bom? Escuta o áudio para você não falar que eu estou inventando. Só um momento. Essa relação com religião, a gente não tem, eu não tenho nenhuma religião. A minha conexão, ela é papo reto, assim, eu no meu quarto, eu mentalizando, mas Então ela diz que não tem nenhuma religião e a conexão dela é papo reto. a gente não segue nenhuma religião específica, mas flerto com várias coisas. E no primeiro Não segue nenhuma religião, mas flerta com várias coisas. Que várias coisas são essas? disco, a gente tem mesmo essa música Talvez a Deus, e nesse último tem essa frase, o futuro engana até Deus, e isso, menina, foi um problema lá em casa que a minha mãe ficou chateada comigo porque eu escrevi isso nessa música. Menina? Ah, porque ela é muito religiosa. Aí ela fala que teve problema lá na casa dela e que a música que Deus deu para ela é O Futuro Engana Deus, e ela diz que a mãe dela é fervorosa, quer dizer, no linguajar do mundo ou da Globo, é uma evangélica chata, é uma evangélica que no meio cristão é uma mulher de Deus, mas eles chamam como uma mulher chata ou uma religiosa fervorosa. Ficou dolorida, tipo assim, como assim o futuro engana até Deus? Deus sabe de tudo, aquelas coisas todas, sabe? Não era muito na intenção de deslegitimizar esse lugar da crença, nem nada de... A mãe dela acerta, né? Porque, claro, o futuro a Deus pertence, a palavra de Deus diz, né? E a palavra de Deus diz que Deus conhece tudo, né? Ele é o alfa, ele é o ômega, ele tem todo o controle de tudo, mas essa dupla, eu acho que ela não conhece a Deus, não. Disso. E aí eu tive uma experiência muito forte, que foi, eu fui numa célula, por acaso, na mesma semana que eu tinha escrito essa música, tinha mandado para minha mãe e ela tinha ficado muito chateada comigo por causa desse verso. Eu fui numa célula e a Por que será, né? Uma mulher que é cristã ficar escandalizado com uma música que fala que Deus não conhece o futuro, que o futuro engana Deus, olha só. Então, ela falou que a mãe dela ficou chateada e por causa disso. Não, é uma coisa boba, Deus não é enganado pelo futuro. Priscila Alcântara estava nessa célula. E aí ela me chamou para uma rodinha para fazer uma oração em mim, assim, colocar a mão na minha cabeça e fazer uma oração. Sim. E aí eu fui toda tímida e tal. E aí ela falou para mim que ela tinha uma mensagem para passar para mim, que ela tinha sentido que ela queria me falar uma coisa. E aí ela falou que Deus tinha falado para ela que eu podia usar o nome dele como eu bem entendesse, que todo o meu dom e todo o meu talento era guiado por uma força muito maior do que eu. E aí eu senti, tipo... Olha só, galera, tem que tomar cuidado
com esses profetas que falam que Deus está revelando coisas que Deus falou, eis que te digo, e na verdade Deus não falou nada, tá? Não estou dizendo aqui que não existe revelações. Existe revelações sim, mas Deus fala, Deus mostra os fatos, se tiver que falar nome, Deus fala. Eu acredito em revelações sim, mas nessas revelações meia boca aqui, isso não existe, tá? Galera, aqui ela diz que a Priscila revela que Deus falou que ela pode usar o nome de Deus da maneira que ela quiser. Quer dizer, se ela quiser esculachar Deus, Deus permite. Se ela quiser falar besteira, como o futuro engana Deus, Deus permite. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? As pessoas estão brincando com a palavra de Deus, dizendo que Deus falou. Na verdade, Deus não falou nada. Porque como é que Deus ser incoerente de uma tal forma de falar de uma mulher, né, uma cantora dessa, falar que Deus deu uma música para ela e falou que ela pode usar o nome dela o nome dele do jeito que quiser. A incoerência está aí. Como é que Deus, né, é confundido, ou Deus, o futuro engana Deus? Como é que pode isso? Então, é uma música que bota Deus, um Deus que não sabe de nada, um Deus limitado, um Deus que não conhece o futuro, um Deus que não tem controle de nada. E aí, a Priscila Alcântara passa para esta cantora que Deus revelou que ela poderia usar o nome de Deus da forma que ela quisesse, até da forma como ela colocou na música, que Deus é um Deus limitado, um Deus que não sabe de nada do futuro, que pode até ser confundido pelo futuro. E aí, Priscila Alcântara também fala que os dons e talento dela, que Deus deu para ela, ela usa da maneira que ela quiser. Será? Mas isso será cobrado. Você pode usar o seu dom e talento da maneira que você quiser, mas isso vai ser cobrado. Então, galera, a Priscila Alcântara, a mesma que foi no show do Lollapalooza, um meio secular, onde rola drogas e sexo, rock and roll, músicas mundanas, e foi lá e depois se explicou num vídeo dizendo que ela é artista e como artista ela gosta de música, e como ela gosta de música ela foi lá para ver as bandas tocarem. Mas na verdade a gente sabe que não é isso, Priscila. Mas quem sou eu para te julgar? Só Deus pode te julgar. Mas a verdade que eu quero esclarecer aqui, irmãos, é que pessoas hoje estão dando informações falando que Deus falou e que Deus não falou, mas também não tem uma vida diante do altar. E aí, como não tem uma vida diante do altar, fazem revelações, e essas mesmas pessoas, como essas cantoras seculares, existem outras cantoras e outras pessoas, artistas, que estão indo atrás desses profetas que falam que Deus disse e que Deus não falou nada, porque Deus não é incoerente, Deus não não concorda com canalices e safadezas. Deus também, ele é um Deus sério. E as pessoas hoje elas não querem Deus, elas querem o que Deus pode proporcionar a elas. Elas querem a sua bênção. Agora o abençoador ninguém quer. As pessoas querem ir na igreja, onde as igrejas têm profetas que revelam e que falam, fica assim, ó, lotado. Vai num centro espírita, ó, fica lotado. Só que quando essas mesmas pessoas são chamadas à responsabilidade de se arrepender, se converter e seguir a Deus, ninguém quer nada. Então, galera, devemos tomar cuidado com essas profetadas, com o falso evangelho, com pessoas que estão dizendo que Deus falou e não falou nada. Vai ler a Bíblia. Se você ler a Bíblia, lá Deus vai te revelar coisas profundas, coisas que nem a NASA ainda
vai poder explicar coisas que nem a NASA ainda descobriu. A palavra de Deus lá já diz e já revela o hoje, o amanhã, o ontem. Deus fala com você o tempo todo, porque Deus é um Deus de ontem, Deus de hoje, um Deus de amanhã. E o futuro, ele está no controle, ele está no controle de tudo. A palavra de Deus diz que, só para você ter uma ideia, a palavra de Deus diz que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Então Jesus, ele já foi projetado para se entregar naquela cruz por nós, porque Deus já sabia que o homem ia pecar e Deus já sabia que o seu filho, antes da fundação do mundo, Jesus já tinha concordado em se entregar naquela cruz por nós. Então como é que Deus não é um Deus de futuro? Como é que Deus não sabe de nada? Apocalipse é um livro que revela o futuro, o que vai acontecer, a vinda de Cristo. João tem a visão ali de que Cristo vai voltar, de que Deus ele vai sim punir aqueles que não viveram uma vida cristã, numa conduta cristã, não se arrependeram, não se converteram, não aceitaram Jesus. Estão preparados lá, junto com a ira de Deus, o fogo do inferno, mas as pessoas elas estão banalizando a Deus, dizendo que Deus é um Deus raso, um Deus que é confundido e não sabe o futuro. Mas vamos continuar assistindo aqui, escutando essa blasfêmia. Muito legal, você tinha uma parada muito poderosa mesmo, assim. Esse dia foi muito importante. E aí, Deus mesmo me deu ali. Então, ela disse que sentiu uma coisa muito poderosa e que Deus falou com ela. Galera, vamos deixar as emoções de lado. Muitas pessoas aí têm estado na igreja, estado nas células, estão com seus corações aflorados para o pecado, corações florados para a carne, e fala que sentiu uma coisa forte e que Deus falou e que Deus confirmou, que Deus fez isso, que Deus fez aquilo, mas na verdade é o seu sentimento carnal, seu sentimento, as suas emoções voltado para aquilo que você quer, aí você acha que Deus falou e que Deus disse. Liberação para fazer essa música. Olha a música que a Ana fez. O futuro engana até Deus. Pessoal. Então, o futuro engana até Deus. Esse é o nosso vídeo de hoje. Peço que você compartilhe esse vídeo para que essas informações cheguem ao maior número de gente, para que nosso canal continue também aí ganhando likes